Patrícia Aragão, personal organizer, e hoje vamos falar sobre transtorno de acumulação. Tá? Eu estou com uma convidada, a Márcia Miguel, doutora Márcia Miguel, ela é psicóloga clínica, está doando o seu tempo para falar um tema muito relevante. Então, eu convido agora a doutora Márcia Miguel. Olá, Márcia. Oi, tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Bom estar aqui com você, poder conversar um pouquinho sobre esse tema aí. Eu fico muito feliz, né, porque nós vamos aprender todos com esse assunto muito relevante. Então, assim, a primeira assunto que vai ser abordado agora vai ser sobre a diferença entre acumulador e colecionador. E a diferença desse acumulador para colecionador, o acumulador, todos os dois acumulam, todos os dois têm uma questão de compulsivo, né? Sendo que há uma diferença entre eles. O acumulador, ele acumula objetos. E essa acumulação, ele tende a não ter controle. Ele não tem controle sobre esses objetos. O objeto parece que tem controle sobre ele. Então, ele acumula compulsivamente, ele geralmente vive isolado, sofre com essa situação, mas também não consegue pedir ajuda. Então, e também vive uma questão financeira, a questão do perigo, a questão da solidão. E o colecionador, ele é diferente. O colecionador, ele tende a acumular objeto específico, geralmente camiseta, por exemplo, camiseta, moedas, carrinhos. Ele ama aqueles objetos, ele cuida daqueles objetos, mas ele também acumula. Então, diante desses duas linhas, né, acumulador e colecionador, todos dois acumulam, vivem no termo. Então, dessas duas linhas que nós vamos falar hoje, vamos abordar esse assunto. Então, assim, diante disso, Márcia, como abordar um acumulador, entendendo que essa pessoa dificilmente buscará ajuda por si? Como fazer essa intervenção? Como apoiar esse indivíduo? Porque diante do sofrimento dessa pessoa, no qual ele não consegue sair daquela caixinha, nem pedir ajuda, como você, como uma psicóloga clínica, como vê essa situação e trabalha em cima dessa abordagem? Olha, Patrícia, isso tem se tornado cada vez mais comum, né? O número de acumuladores tem crescido muito, não só no Brasil, mas do mundo de uma forma geral, onde a sociedade tem ficado muito consumista. Então, inclusive, existem dentro da associação psiquiátrica, existe um transtorno específico chamado transtorno de acumulação, que é um nível muito já severo, né, da doença. E essas pessoas, né, elas têm muita dificuldade de reconhecer que estão doentes, que estão precisando de ajuda. Existem níveis dessa doença, né? Níveis em que a pessoa ainda mantém relacionamentos, ela ainda consegue ter uma vida ativa, produtiva, mas conforme isso vai se tornando cada vez mais grave, ela vai se isolando do mundo. E é esse o problema, né? Ela se isola do mundo e as pessoas não sabem, né, como é que ela vive, o que está acontecendo, e para ela isso não é um problema. Ela não consegue perceber isso como um problema. Muitas das vezes a família já se distanciou, né, porque não existe espaço na casa da pessoa para que as pessoas convivam, os familiares convivam, e ela praticamente acaba, no final das contas, nem saindo de casa. Então,
para essa pessoa reconhecer e buscar ajuda é muito raro. Quem vai buscar ajuda são os familiares, para pedir orientação, para saber como lidar, como intervir. Então, assim, o canal de ajuda, na maioria das vezes, é via família. Porque para eles isso aí não é problema. E tá ok, como é que se faz esse tipo de abordagem? Geralmente é através de uma conversa, tentando sensibilizar, conscientizar, trazendo para a pessoa o entendimento das perdas que ela está tendo, né? Apesar dela estar ali acumulando objetos, que são objetos os mais variados, como você falou, ela está perdendo o contato com a realidade. Então, para um tratamento desse tipo de condição, é preciso uma intervenção medicamentosa, é preciso terapia, para que a pessoa tenha uma mínima de condição de entender o que está acontecendo. Porque tem níveis severos em que ela perde totalmente a noção da realidade. O mundo passa a ser aquele espaço, passa a ser aquele ambiente cheio de objetos que nunca teriam algum tipo, alguns até teriam utilidades, outros não, são às vezes objetos danificados, às vezes é resto de comida, às vezes são roupas velhas, rasgadas, sujas, e a pessoa tem a sensação de que ela precisa daquilo. Aquilo faz parte da vida dela. E sempre que a gente faz aí uma abordagem, pergunta para ela, não, isso aqui é tão importante? Não, é importante porque eu posso precisar. Posso precisar. Só que mesmo que isso seja real, né, mesmo que isso aconteça, que realmente ela precise daquele objeto, no meio daquela bagunça ela nunca vai achar. Então passa a ser inútil guardar um objeto que ela não tem como achar e só está acumulando. Então, a forma de tratamento é medicamentoso e terapia, para que a pessoa possa fazer aí um tipo de processo para poder estabilizar, manter o entendimento do que está acontecendo, para poder, aí sim, passar para uma ação de observar esses objetos e realmente fazer uma limpeza. Entendi, Márcia. E quais as causas, o que leva, né, as pessoas a serem consideradas acumuladores? Existe aí uma série de razões, né? Às vezes a pessoa passou por um momento muito intenso, né? Passou por um trauma. Às vezes a pessoa passou por uma perda muito grande. Ou então passou por uma fase na vida de muita escassez. Existem vários motivos que podem desencadear esse tipo de reação, né? Na maioria das vezes, a pessoa tem um profundo vazio no seu interior e ela quer preencher com isso, com esses objetos. Ela tem uma ilusão de que com isso ela está preenchida, protegida, ela tem o controle, mas isso não é real. Então, às vezes as pessoas vivenciam esse tipo de trauma, de perda, e a partir daí elas começam a acumular objetos, acumular esse tipo de coisa, e aí se torna incontrolável. Então, para tirar uma dúvida, um comprador compulsivo, ele pode virar um acumulador? Pode. E é muito comum, porque muitas vezes essa pessoa compra, não utiliza, às vezes nem tira da embalagem, né, de presente, ou que chegou, nem tira a etiqueta, e o objeto fica lá. Então, é uma compulsão de comprar, independente, às vezes a coisa está barata, às vezes há uma necessidade, ela compra, às vezes, 3, 4 do mesmo objeto, da mesma cor. Então, assim, essa compulsão ela vai acontecendo e não tem controle. Então, assim, é muito
é muito comum um comprador compulsivo se tornar um acumulador, muito comum. Então, eu como organizadora, quando eu trabalhava como secretária, eu fui trabalhar num local que tinha muitas lojas. E meu cartão de crédito, sempre ele vinha mais um pouquinho daquela minha meta de todo mês. Quando eu mudei, né? Mudei de local, mudamos de um local que tinha muitas lojas, fomos para um local que tinha pouquíssimas lojas. Meu cartão deu uma diferença, não só o meu cartão, mas dos meus colegas também. Então, nós sentimos uma diferença de comprar, de ser algo compensador, que a gente comprava compensando. Se um dia não estava legal, você ia lá na hora do almoço, comprava alguma coisa para compensar aquele aborrecimento, algo que você não estava legal. Então, nós sentimos essa diferença. No lugar de uma compra de 50, 60, foi para R$2 um cafezinho. Então, essa mudança. Então, eu não sou uma pessoa que me considero acumuladora, mas eu sentia que esse nível, ela vinha como compensação. Então, eu comecei a observar esse controle diante da minha vida. Uhum. Então, eu comecei a ter controle dessa situação. E diante da casa que eu trabalhava, que eu trabalho também como organizadora, vou em algumas casas, eu sinto também essa questão da compensação. E pessoas, no caso, um exemplo, pessoas que se aposentam, ela tende a comprar mais, pessoas, às vezes, de férias, compra também, ou ela se aposentar. Tem até também um exemplo também, foi diante da minha madrasta, que ela se aposentou e ela começou a acumular coisas. No quarto dela, ela tinha 2 guarda-roupas. E quando ela veio a falecer, e eu fui organizar esse espaço dela, quer dizer, foi fazer essa mudança dela, tirar essas coisas, doar, fazer toda a divisão das coisas para dar para a família, outros para doar e outro para meu pai levar. E eu senti que ela era acumuladora, porque tinha coisas fechadas, objeto fechado. E também vi que ela também tinha dívidas. Então, nesse processo como organizadora, eu vejo isso nesse processo de trabalho. Eu vejo que muitas pessoas acumulam coisas por compensação e descontrolada, e sofre por isso. Sofre porque quando abre o seu cartão de crédito, vê ali como gastei, por que eu gastei. Então, assim, a gente sempre tem que fazer essa reflexão, porque já que nós, como pessoas, podemos virar, né, compradores, podemos virar um comprador, né, compulsivo, e diante do mundo capitalista, no qual todos querem ter, querem consumir, consumir faz você feliz, né? Entre aspas, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre observando assim, essa situação. Mas foi aí até um exemplo que eu dei de coisas que eu guardava, né, no meu pensamento, até de culpa, de não ter ajudado minha madrasta na época, que ela passava por essa situação, e eu não ajudei porque eu não vi aquilo como algo compulsivo. Uhum. Mas com o falecimento dela, eu sofri com essa situação. Falando aí de sofrimento, Patrícia, existe o sofrimento vem, né, às vezes através da despesa, né, a pessoa acaba adquirindo dívidas porque compra, às vezes não tem uma renda que suporte essas compras, né, e aí vai tendo dívidas e essas dívidas vão se acumulando. E também a questão do isolamento, a solidão a partir desse isolamento. A família passa a ficar, a se sentir muito desconfortável em viver nesses ambientes. Às vezes os ambientes ficam assim, inabitáveis, né? A pessoa às vezes só tem um espaçozinho pequeno para poder dormir
e o restante do ambiente, ou daquele cômodo, ou daquela casa, fica cheia de coisas, cheia de objetos. E a família acaba saindo, se afastando, porque não tem espaço para ela dentro daquela casa. E aquela pessoa passa a se sentir isolada, solitária. Então, trazendo também um grande sofrimento, né? Por estar vivenciando isso. Nos níveis mais severos, isso acaba ficando mais aparente. A pessoa acaba, às vezes, até deixando de sair de casa para poder não por conta da vergonha, né? Sente muita vergonha de trazer alguém dentro de casa, alguma visita, alguma coisa assim, e não sai de casa porque às vezes o trabalho que ela desempenhava já não desempenha mais, já não tem, já saiu do emprego. Então, assim, o sofrimento acaba atingindo em vários aspectos para essas pessoas, né? Isso, Márcia, com relação a nível de acumulação, eu sei como organizadora, eu não posso, no caso, atender uma cliente que tem essa acumulação patológica. Então, eu tenho que ver o nível do caso da acumulação, para ver se eu tenho condição de pegar ou não aquele trabalho. Então, considerando isso, existe nível de acumulação, como você vem falando, né? Existe um nível de acumulação. Então, dependendo da quantidade de objetos, essa minha análise como organizadora é ver o nível de quantidade de objetos para atuar naquele local, não é isso? Sim, eu imagino que você, como organizadora, existe aí critérios, né, dentro da sua atuação para poder identificar qual é a seriedade da condição dessa pessoa, né, da gravidade dessa pessoa. Se ela tem a quantidade e o apego que ela tem a isso. Né? Eu imagino que, às vezes, existem pessoas que têm uma grande quantidade de objetos totalmente variados, objetos novos, objetos velhos, e você já começa a ficar assim, opa, tem um probleminha aí. Senão o que vai acontecer? Eu, como organizadora, diante da situação, vou sair frustrada em relação ao trabalho, porque não vou conseguir ir adiante do trabalho. Eu vou ficar parada ali, eu e a pessoa. Então, assim, eu tive, foi logo assim, no início do meu trabalho, como organizadora, pessoas que tinham um nível de muitos objetos. Ela conseguiu, mas foi um processo, mas ela não era patológica. Ela conseguiu, mas foi um trabalho que demorou esse processo. Não foi somente de uma semana, 2 semanas, foi mais. Porque ela não era patológica, mas ela sofria muito aquele nível de objetos ali ao redor dela. E, assim, de chegar a níveis de muita caneta, muita caixa, muitos sacos, saco plástico. Então, tinha um nível muito grande das coisas e ela não conseguia desapegar. Eu sempre falo da questão do desapega, porque nesses casos tem que haver ali, né, tem que passar, né, para essa pessoa que existe ali, tem que tirar certas coisas, porque eu sempre falo que a área do local, quando você organiza, ele tem que liberar um ar, ele tem que circulação, tem que rodar ali. Um local, um guarda-roupa lotado de roupa, ali vai dar mofo, vai dar cheiro, o ar não vai circular. Então, quando você vê um nível de coisas, não que eu gosto de desapegar, não gosto de chegar na casa das pessoas tirando tudo, eu não gosto de fazer isso. A pessoa que vai analisar e a gente junto vai caminhar nesse processo. Então,
é deixar o ar circular. E quando eu falo isso para a minha cliente, deixar o ar circular, ela entende, sim, então vamos deixar, né? Vamos deixar esse ar circular. Então a gente sai naquele processo desapegando os itens que está a mais. Por exemplo, mais 20 canetas, não tem necessidade de ter 20 canetas. Então vamos doar essas canetas. E aí a própria cliente, vamos doar essa caneta, vamos doar essa roupa. A gente visualiza exatamente assim, a quantidade de peças que é necessário para ela, e ela se sente, graças a Deus, das clientes que eu tenho, ela se sente muita vontade de liberar esses objetos. Existem umas que realmente tem dificuldade, mas aí no processo do trabalho ela vai liberando esses itens. Mas, assim, eu tenho... E quando eu faço a questão da seleção dos objetos, eu coloco tudo junto. Eu agrupo tudo assim, caneta, camisas. Eu vou agrupando tudo para ela visualizar as coisas que ela tem. Porque, muitas vezes, elas estão espalhadas. Elas estão no quarto, elas estão na sala, elas estão em qualquer lugar. Então, quando você agrupa, você vai agrupar aquele objeto no mesmo local, ela visualiza, então ela muda a questão do ponto de vista dela. Então, isso é bem interessante. Eu tenho conseguido avançar no meu trabalho através disso, da visualização, que o cliente ele visualiza a quantidade de objetos, as coisas que ele tem, para que ele possa liberar, que ele possa doar ou desapegar daquele objeto. Mas, diante dessa conversa assim, maravilhosa, né? Vamos agora Você já falou dos níveis, né? Você já falou dos níveis, agora eu vou falar qual o impacto que o acumulador pode causar a si para outras pessoas. Então, o impacto, se você quiser até acrescentar alguma coisa, mas pode ficar à vontade. Você até citou já a questão do acúmulo de coisas, ele tende a causar dano à saúde, porque a questão de mofo, fora o sofrimento, né? Primeiramente, sofrimento que isso causa à pessoa. Mas o acúmulo de coisas, ele cria mofo, sujeira, ele pode criar um dano na estrutura do imóvel, dependendo da quantidade de coisas, porque eu assisto no canal dos acumuladores e já vi que residência ela foi lacrada, a pessoa não pôde ficar mais na sua residência porque ela tinha o acúmulo de objeto, ele simplesmente causou dano àquela estrutura. Então, isso pode ocorrer. Então, a questão financeira também, porque a pessoa compra, e aquilo tende a sofrer um prejuízo na questão financeira. Então, são várias consequências. E você vê pessoas também pessoas que acumulam animais. Tem a questão também da acumulação de animais. Então, vai acumulando animais e aqueles animais, às vezes, ficam jogados ali, sem um cuidado, porque quando você tem algo, você cuida, você sabe administrar. Então, eu até como organizadora, eu sempre falo isso. Você tem que ter coisas no qual você possa administrar. O que você não tem condição de administrar, você não pode ter. Então, você tem que ver a quantidade. Assim, se eu tenho um local para abrigar uns animais, eu tenho que saber exatamente a quantidade que eu posso abrigar naquele local. Se eu vou ter condição de alimentá-los. Se eu tenho se eu tenho um veterinário para cuidar deles. Então, sempre a questão de você fazer essas perguntas antes de acumular aqueles animais ou qualquer outro tipo até objetos também. Então, são essas questões que é sempre bom fazer uma análise antes de você acumular qualquer outro tipo. Eu sei que o acumulador patológico ele não consegue raciocinar isso, mas a família, os amigos, ele tem condição de poder intervir e ajudar e observar, porque a gente sabemos que muitos estão isolados, estão sozinhos, estão precisando de ajuda, mas não sabe como pedir ajuda.
não sabe como fazer isso. Pede por socorro, mas não sabem falar. Então, através do olhar pelo outro, conversar, dialogar, nós podemos intervir com essas pessoas. Então, como ajudar um acumulador? Diante dessa linha, Márcia, como ajudar um acumulador, é preciso que a gente vá até ele sem julgamento. É preciso que a gente entenda o outro, a dor do outro. Você concorda comigo? Sim, claro. O primeiro passo é acolher essa pessoa, né? E entender que ela está em sofrimento. Independente do nível de acumulação que ela tenha, ela está usando isso para poder preencher algum tipo de vazio, que a princípio para ela tem compensado. Mas a ideia é exatamente acolher, aceitar, tentar sensibilizá-lo, assim como você falou. Não vai adiantar nada você chegar numa casa e, no primeiro momento, ter liberdade para poder orientar e organizar e fazer algum tipo de limpeza, mas se essa pessoa não tiver com o que motivou ela a criar esse ambiente, a chegar nessa condição tratado, ela vai retornar a essa condição. Então, às vezes ela até nem se posiciona por vergonha e por não te desagradar, para não te desagradar. E aí ela se submete às suas orientações, às suas intervenções, mas aí você vai embora, finaliza seu trabalho, e aí quando passa um determinado tempo, ela novamente volta àquela condição que ela tinha, né? Por quê? Porque a origem dessa acumulação não foi tratada. Então, você como organizadora precisa estar muito sensível a isso. Primeiro, porque você vai fazer um trabalho e que é possível que depois se sinta frustrada porque o trabalho acabou sendo, enfim, né, não foi, a pessoa não teve um cuidado e um zelo com isso. E segundo, vai ser uma forma de paliativo, porque a origem dessa acumulação que gerou esse comportamento não foi tratada. Então, a postura é de aceitação, de acolhimento, tentar conscientizar, sensibilizar, mostrar para as pessoas os prejuízos que ela teve, né? Isso é muito importante. Quais os prejuízos que essa acumulação tem trazido para essas pessoas? Né? Que tipo de perdas elas estão trazendo? É o convívio social? É o convívio com a família? Né? Você comentou aí sobre os impactos. Existe um impacto sanitário também. A acumulação acaba gerando ratos, baratas, e a comunidade em volta acaba também sofrendo essa consequência, né? Porque acaba atingindo todo mundo. Então, a partir do momento que a pessoa começa a perceber os prejuízos que ela teve com isso e se conscientizar que realmente precisa ter algum tipo de mudança, isso já é ótimo, já é um bom caminho porque ela está dando espaço para o trabalho, né? Uma intervenção psicológica, ou seja, uma intervenção de uma pessoa como você, voltada para a organização, para botar ordem na casa. Né? Diante disso, é verdade, porque assim, eu ouvi uma semana uma organizadora, até eu tive aula com ela, e foi meu primeiro curso, e ela deu aula para mim, e ela falou uma coisa muito interessante, no qual eu sempre também penso, que é a questão, fala da casa. A primeira casa é nosso corpo. Então, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser alimentado, ele tem que ter uma higiene, ele tem que ter cuidado médico, ele tem que ter cuidado da questão da alimentação. Então, e depois, segundo o corpo, é a nossa casa. Diante disso, você vê, no caso, uma pessoa que
tem essa acumulação, ela perde esse controle, ela não tem mais esse controle. Então, muitas vezes ela tem doenças, ela precisa de um tratamento médico, nós sabemos também que, às vezes, a família, ela vai, alguns casos, né, não vou falar todos, mas elas vão muito com julgamentos e tudo. Então, por isso que eu vejo que a importância de uma psicóloga e depois a organizadora. A organizadora entra em segundo tempo, porque senão realmente o trabalho não segue. Mas vamos agora para a outra pergunta, senão nosso tempo vai acabar e a gente não vai conseguir falar tudo. No caso, a organização, ela tem... você acha que a organização tem